Alguém já lhe disse que você tem reclamado muito ultimamente? Eu tenho pesquisado, estudado e buscado aprender mais acerca do que é murmuração. Um estado de reclamação constante que faz muito mais parte de nós mesmos do que das circunstâncias que atravessamos. Porque nós vivemos num tempo em que reclamar se torna algo muito comum. Muitas pessoas reclamam do trabalho, reclamam da família que possuem, da igreja que frequentam, das circunstâncias que estão atravessando. E aos poucos, essa murmuração deixa de ser apenas uma reação ao que lhe acontece e passa a ser quase um estilo de vida. Mas o problema é que a Bíblia, ela trata esse assunto com muita seriedade. Porque a murmuração, ela não apenas revela uma insatisfação com o que lhe acontece. Muitas vezes ela revela um coração que perdeu a capacidade de enxergar a ação e a bondade de Deus na sua vida. Um exemplo bíblico. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, Deus o sustentava diariamente. Havia provisão, havia direção, havia proteção. Mas mesmo assim, eles murmuravam constantemente. A atenção deles deixou de ser aquilo que Deus fazia, fez, estava fazendo, e passou a ser aquilo que eles ainda não possuíam. A murmuração cegou os olhos deles para os milagres que aconteciam todos os dias. Eles comiam do maná que Deus enviava todos os dias. Eles, codornizes para a carne com a qual eles se alimentavam. Eles tinham uma coluna de fogo à noite, tinham a nuvem na parte do dia, durante o dia, para que pudessem refrescar-se, para amenizar o calor do sol quente. Eles viram o mar vermelho se abrirem. Eles viram no Egito as 10 pragas que alcançaram os egípcios. Por isso, nós, hoje, precisamos fazer um autoexame. E este é o meu convite para você. As minhas palavras expressam gratidão ou mostram insatisfação? Pense. Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus, do capítulo 12, versículo 34. Sabe por quê? Porque as nossas palavras revelam o estado da nossa alma. Se constantemente nós encontramos motivos para reclamar, talvez o problema não esteja ao nosso redor, mas dentro de nós. Um coração cheio de gratidão, ele vai encontrar razões para agradecer, mesmo nos dias mais difíceis. Já um coração dominado pela murmuração sempre vai ter algo para criticar, mesmo quando as coisas estiverem indo bem. Uma segunda forma de fazer esse exame, e é também importante, é questionar-se. Antes de reclamar, eu estou levando essa situação primeiro a Deus, em oração? Muitas vezes, nós fazemos o caminho inverso. Nós reclamamos para as pessoas. Nós espalhamos a nossa insatisfação. Nós contaminamos o ambiente que nós estamos com descontentamentos. E depois, só depois, a gente se lembra de falar com Deus. E a Bíblia nos ensina um outro caminho. E está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Um versículo muito conhecido que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, antes de transformar um problema em reclamação, transforma ele em oração. Quem conversa mais com Deus reclama menos das circunstâncias, porque aprende a enxergar a vida pela perspectiva do Senhor. E é o que devemos fazer. Tem outro ponto que eu acho essencial, que é o fato de termos que aprender a separar, a distinguir entre corrigir um problema e alimentar uma reclamação. É paradoxal, né? Nem toda observação é murmuração. Existem problemas que realmente precisam ser resolvidos. A diferença está na intenção do coração.
Quem deseja corrigir situações, procura solução. Quem murmura apenas vai aumentar o seu nível de dificuldade. O seu problema vai crescer. A pessoa que quer construir, conversa com quem pode resolver. A pessoa que murmura, ela na verdade apenas espalha o seu descontentamento para quem nada pode fazer. Conversa com pessoas totalmente alheias a esse processo, a essa situação. A correção vai produzir crescimento, a murmuração vai produzir divisão. Guarda isso no seu coração. E aqui tem um quarto ponto. Procura ser parte da solução de situações, nunca de propagação de descontentamento. É muito fácil identificarmos falhas, principalmente nos outros. Difícil é oferecer ajuda para que as questões sejam resolvidas. Em toda família, em toda igreja, em toda empresa, em todo lugar, sempre vai existir pessoas que vão alimentar conflitos, pessoas que vão provocar contendas, mas também sempre há pessoas que promovem paz, os pacificadores. Então, em vez de perguntar quem foi que errou, eu e você devêssemos talvez perguntar como é que eu posso ajudar? Um coração transformado, ele não apenas aponta problema, ele contribui para a solução. Finalmente, nós precisamos desenvolver em nós um hábito espiritual que eu considero assim realmente indispensável: cultivar diariamente um coração grato. Isso é fundamental. Desenvolver a gratidão, o espírito da gratidão, mantê-lo sempre presente dentro de nós. Sabe por quê? A gratidão ela não nasce de forma natural, espontaneamente. Ela é cultivada. Quando nós lembramos das bênçãos de Deus, daquilo que Ele já nos fez, daquilo que Ele já colocou na nossa vida, a nossa visão muda, a nossa perspectiva é completamente alterada. Nós passamos a enxergar mais aquilo que nós já possuímos, aquilo que nós temos, do que aquilo que está faltando, aquilo que nós queremos. O apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observe que ele não diz para agradecer por tudo, mas em todas as circunstâncias. Isso significa reconhecer que Deus ele continua sendo bom, mesmo quando nós ainda estamos esperando as respostas daquilo que nos é necessário. Talvez uma prática simples possa transformar o seu coração. Todos os dias, lembre-se de quais motivos você tem para agradecer a Deus. Com o tempo, você vai perceber que a sua mente deixará de procurar razões para reclamar e vai começar a identificar as evidências da graça de Deus ao seu redor. Um coração sem murmuração não é um coração sem problemas. Não é que não tenha dificuldades. Na verdade, é um coração que decidiu confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. É um coração que troca a reclamação pela oração, troca a crítica pela ajuda. E a insatisfação é trocada pela gratidão. Que hoje nós possamos fazer esse compromisso diante do Senhor, vigiar nossas palavras, guardar o nosso coração e permitir que a gratidão ocupe o lugar que antes era da murmuração. Porque quando a gratidão governa o coração, a paz de Deus encontra espaço para reinar na nossa vida. Pense nisso. E que o Senhor Deus o abençoe. Em nome de Jesus.